capítulo 6. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6. Lembrando, querido, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Inscreva-se também lá no Instagram. Você que está recebendo o convite, faça aí a sua inscrição. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, porque temos como propósito divulgar a palavra daquele que tem todo o poder, querido. Ele sara a nossa alma, Ele sara a nossa vida, Ele pode sarar a nossa nação. Amém? Eu creio nisso. João capítulo 6, a partir do versículo 1. Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 1. João 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha que coisa, gente. Então Jesus tomou o pão, os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ainda, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Querido, aqui é a primeira vez que a gente vê na história da humanidade o backfish, né? O McDonald's copiou de Jesus Cristo o sanduíche de pão e peixe. A ideia original veio lá de Jesus. E aqui eu vou tratar em paralelo o texto de João. Todos os 4 evangelhos narram essa história, mas eu vou traçar em paralelo o evangelho de João e o evangelho de Lucas, capítulo 9, a respeito dessa passagem da multiplicação de pães e peixes. E uma coisa que a gente começa já a perceber aqui de diferença, a gente tem falado aos domingos a respeito dos milagres de Jesus Cristo, e eu quero abrir aqui um parênteses, queridos, que glórias a Deus, querido, que a gente, é muito bom quando a gente está em sintonia com o Senhor Jesus, é muito bom quando a gente está ligado com o Espírito Santo. E eu percebi algumas igrejas traçando alguns propósitos, né? Já faz algum tempo que a igreja tem traçado temas para cada ano. E o nosso tema que Deus nos inspirou lá na nossa igreja para esse ano de 2020 é o amor transbordante de Deus. E a gente está passando por momentos que estão preparando mais a gente ainda para transbordar no amor de Deus. E a gente está passando por momentos onde a gente consegue identificar, onde a gente começa a ver, onde começa a ficar mais perto de nós as pessoas que precisam serem tocadas pelo amor de Deus.
Glória a Deus por isso, querido, porque transbordar do amor de Deus faz a gente atingir aquela pessoa que precisa ser tocada pelo amor de Deus. E a gente tem falado aos domingos a respeito dos milagres feitos por Jesus. Milagres do Novo Testamento. A maioria dos milagres se tratam de curas, mas esse milagre em particular, ele tem muitos pontos, querido. Infelizmente a gente não vai conseguir abordar todos os pontos desse texto, que é um texto muito rico, tem muitos detalhes. Mas eu queria pensar com os irmãos a respeito de algumas coisas, das quais a gente precisa parar para refletir mais um pouco. A primeira coisa, versículo 5. Versículo 5 diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Muito legal Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo é muito maneiro. Jesus Cristo é fantástico. Vamos dar uma olhada lá em Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 10. Lucas 9, a partir do 10, diz que ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, marque aí reino de Deus, e socorria, marque aí a palavra socorria, os que tinham necessidade de cura. Marque aí a palavra necessidade. Então você marcou aí a palavra reino, socorria e necessidade. E aí o versículo 12 de Lucas 9 fala que o dia começava a declinar. E os apóstolos, os discípulos, eles chegaram para Jesus e começaram a ficar preocupados. Senhor, despede logo essa multidão. Está ficando tarde, eles já estão o dia inteiro aqui, o Senhor está curando, o Senhor está fazendo um monte de milagres, o Senhor está expulsando demônios, o Senhor está, libertando pessoas, e o tempo está passando, as pessoas estão com fome. E aí lá, voltando agora para João, capítulo 6, versículo 5, Jesus ele pergunta assim, pois é, eu fico imaginando Jesus de repente cruzando os braços e fala, onde a gente vai comprar pão para essa gente toda? A pergunta de Jesus aqui, querido, é a seguinte: de onde vem o milagre para satisfazer a necessidade que você percebeu? O milagre, ele está associado sempre a uma necessidade. A gente tem visto isso aqui. Deus olha sempre para a necessidade. Deus faz o milagre de acordo com a necessidade. Não existe milagre de Jesus que não está associado, ligado a uma necessidade. Jesus faz milagres de acordo com necessidade. Os discípulos mostraram o problema para ele. Senhor, está ficando tarde e o povo está com fome. Jesus pergunta, de onde vai vir o milagre? De onde vai vir a solução para essa necessidade? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Talvez essa seja a sua pergunta essa semana, talvez essa seja a sua pergunta hoje, talvez seja a pergunta que você está se fazendo dentro de você, talvez seja essa a pergunta que você está fazendo para dentro da sua alma, talvez seja essa a pergunta que você está fazendo para dentro de você mesmo. De onde vai vir o milagre? De onde vai vir o socorro que eu preciso? De onde vai vir a ajuda que eu preciso? De onde vem a solução? Eu apresento um problema para Deus, mas de onde vai vir a minha solução? Oh Deus, de onde vem o nosso socorro? Repare no versículo 11 de João 6. Repare no versículo 11. Então Jesus tomou o pão. Jesus
tomou o pão. E o que ele fez? Deu graças. Querido, 5 pães e 2 peixinhos para cerca de 5.000 pessoas, por alto, né? Porque eles não pararam exatamente para contar cada um. Cerca de 5.000 pessoas. Jesus pega aquele pão, aqueles pães, aqueles peixes e agradece a Deus. Sabe de onde vem o teu milagre? Sabe de onde vem o teu socorro, querido? Das mãos de Jesus. É dele que vem o socorro. Então a gente precisa orar para Deus apresentando o problema, mas a gente precisa, dentro da nossa oração, colocar o nosso socorro nas mãos dele, dizer: Senhor, esse é o meu problema, mas eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei, eu já agradeço, porque quando eu coloco nas tuas mãos, eu agradeço. Lembra que Jesus tomou os pães e deu graças? Antes do milagre, Jesus agradeceu. Então, na tua oração, quando você colocar o teu problema diante de Deus, já agradece a solução, já agradece a Ele. Voltando lá para Lucas, o versículo 12 vai falar assim: mas o dia começa a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Estamos em lugar deserto. E aí Lucas 9,13 diz: ele porém, Jesus, né, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ora a Deus, que apresenta o teu problema. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, minha vida está difícil nisso. Senhor, eu estou precisando de uma ajuda nisso. Senhor, eu já não estou aguentando mais esse tipo de problema. E aí, quando você acabar de falar o teu problema, agradeça a Deus. Dá graças. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me escuta. Obrigado porque Tu és um Deus que não rejeita a oração, como lá no Salmo 28. Obrigado porque o Senhor sempre escuta as vozes súplices. Obrigado porque o Senhor sempre escuta aquele que suplica. Obrigado porque o Senhor sempre escuta aquele que clama. Mostra a Deus o teu problema, querido, e agradece a Deus pela solução antes dela chegar. De onde vem o teu milagre? O teu milagre vem do Senhor. Eleva os meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem de Deus. Versículo 9 fala assim: tem aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí a pergunta que os discípulos fazem, né? Mas isto que é para tanta gente? Aí você conta para Deus o problema, agradece a Deus, e depois você olha para a tua mão, você olha para aquilo que você tem na tua despensa, você olha para a tua enfermidade, você olha para a tua dor, você olha para você, para as tuas coisas, para as coisas que você tem, para os sentimentos que você tem. E aí você fala assim: o que eu tenho não é nada. O que eu tenho não me ajuda. O remédio que eu tenho não melhora a minha dor. A comida que eu tenho não vai matar a minha fome durante muito tempo. As palavras que eu tenho, as palavras que eu posso dizer para mim mesmo não me consolam. A ajuda que eu posso oferecer para mim mesmo é pouca, é fraca, não serve para nada. Essa é a visão que os discípulos têm, e é a visão como eu e você temos, que nós seres humanos temos essa visão. E posso te falar uma coisa? Ela não está errada, porque quando a gente olha para nós, não tem mesmo. Nós não temos mesmo condições de nos ajudar. A nossa palavra, querido, não vai ter condições de curar nem a nós, nem a ninguém. A comida que a gente tem não vai matar a nossa fome agora e para sempre, nunca.
que mata a nossa fome é o pão que desce do céu, é Jesus Cristo. O que mata a nossa sede, querido, é a água que jorra do trono de Deus. Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, bebei dessa água, porque do dia que dela beber, você nunca mais vai ter sede. É verdade que quando a gente olha para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, a gente não é suficiente para resolver o nosso problema, e não é mesmo. E não é mesmo. Mas ao mesmo tempo que a gente olha para o nosso problema, presta atenção no versículo 10, aí por isso que eu estou usando como base o Evangelho de João, né? Porque João, ele traz um detalhe a mais aqui no versículo 11, versículo 12, perdão, querido, versículo 10, Jesus ele fala assim: fazei o povo assentar-se. Pois havia muita relva naquele lugar, e o povo então se assentou, e os homens em número de quase 5.000. Contactasse mulheres ali, tinha para mais de 10.000 pessoas ali naquele lugar, pode ter certeza. Mas olha o que Jesus faz. Ele diz assim: pede para o povo se assentar. Querido, quando você olhar para a tua despensa, quando você olhar para a tua conta bancária, quando você olhar para a tua dor, seja ela uma dor física, seja ela uma dor na alma, fala para dentro da sua alma mesmo: alma, se aquieta. Ao mesmo tempo que você olhou o problema, você agradeceu a Deus, mas você não está vendo a tua solução, os teus olhos não conseguem ver a solução, porque, querido, pensa naquele momento ali, não tinha como enxergar em 5 pães, 2 peixinhos, solução para a fome de 10.000 pessoas. Não tinha como, querido, não dá humanamente possível você olhar para aquilo e você achar que aquilo vai trazer solução. Não dá mesmo. Aí a gente precisa parar e dizer para nossa alma: assenta-se, alma, se aquieta e confia. Escreve uma coisa aí, que você que está com caneta na mão, escreve uma coisa que eu vou te dizer agora. Quem não age pela fé não vê milagre. Escreveu isso? Quem não age pela fé não vê milagre. Quem olha o problema, está vendo o problema, questiona Deus, de onde vai vir o socorro, mas não procura solução, não toma uma atitude de fé, não agradece a Deus numa atitude de fé, crendo que vai acontecer, não faz alguma coisa movido pela fé. Eu não estou vendo, mas eu acredito. O que eu tenho aqui são só 5 pães e 2 peixinhos, tem 10.000 pessoas, mas eu acredito que quando eu coloco nas mãos de Jesus, a solução vai vir. Querido, quem não toma uma atitude de fé não vai ver milagre nunca. E aí a pessoa vai ficar sempre falando que o milagre aconteceu na vida do outro, mas ela não toma uma atitude de fé. Ela não age no sobrenatural, ela não invade o impossível, ela não rompe as barreiras do sobrenatural. Às vezes Deus quer trabalhar no teu coração, às vezes Deus quer que você se quebrante. Aí a pessoa sabe apresentar o problema para Deus, a pessoa sabe reclamar, mas ela não é capaz de dobrar o joelho nos pés da cama, ela não é capaz de dobrar o joelho no banheiro, ou na cozinha, ou na sala, onde for. Ela não é capaz de derramar diante do Senhor e começar a chorar e agradecer e dizer: Deus, olha para o meu coração, que sou pecador, sou pobre. Quem não toma atitude de fé, querido, não vê milagre. Eu me lembro quando eu era pastor da igreja lá em Juiz de Fora, apareceu uma pessoa lá dizendo: olha, pastor, eu consigo aqui passar o filme Jesus, é um filme que tem um cunho tremendamente evangelístico, e aí eu preciso que o senhor feche a rua aqui, pode deixar que o equipamento eu trago, eu faço tudo aqui, a gente monta aquela rua. E eu falei: tá bom, então tá fechado. E a gente marcou
com 2 meses de antecedência, marcou a data, né? Marcou ali um sábado para fazer aquele momento. Era um telão enorme que ocupava a rua inteira e projetava o filme, tinha caixas de som enorme. Querida, eu não gastei um tostão para isso tudo. Era um trabalho evangelístico que estava acontecendo ali em Juiz de Fora. E projetava ali, 2 meses de antecedência, a gente fez folheto, a gente começou a divulgar, a gente começou a espalhar. Queridos, 15 dias antes daquela data do evento começou a chover, mas chovia, e era o mês de janeiro, foi no mês de janeiro, queridos, mas chovia sem parar, não era uma chuva forte, era uma chuva fraca, mas que não dava tréguas. Sabe o que é você ir na padaria de manhã, você ir numa farmácia depois, você ir, e sempre debaixo de chuva, a água caindo, não parava de chover. E aí foram se passando 5 dias, 10 dias, eu juntei o pessoal da igreja, que era pouco, tinha um presbítero lá, era um braço direito meu, o presbítero Enéas, e eu falei assim, a gente vai orar, e no sábado o tempo vai estar bom e o trabalho vai acontecer, eu não vou adiar esse trabalho. E aí o pessoal começou a ficar falando, mas está chovendo muito, essa chuva não para. 3 dias antes, continuava chovendo, querido, foram 15 dias direto de chuva sem parar. Não era assim, chovia um pouquinho e parava, chovia um pouco e parava, não tinha 5 minutos, não tinha 2 minutos sem chuva, 15 dias direto. E aí naquele sábado de manhã a gente reuniu a igreja com chuva. O evento estava marcado para acho que 3 ou 4 horas da tarde, não me lembro, acho que eram 4 horas. No sábado de manhã a gente se reuniu para orar pelo evento, todo mundo com seu guarda-chuva, debaixo de chuva, e a gente orou pedindo, Deus, que a chuva pare no momento do evento. O Senhor sabe a importância, o Senhor sabe aquilo que precisa acontecer, que a chuva pare. Foi cada um para sua casa. Como eu havia combinado com o pessoal, eu ia chegar lá 1 hora antes para eles montarem todo o equipamento. E eu fui sem guarda-chuva. E aí eu encontrei algumas pessoas da igreja com guarda-chuva na mão. E ainda estava chuviscando. 1 hora antes do evento estava a chuva ainda fininha. Mas eu fui sem guarda-chuva. E as pessoas falam, pastor, cadê o guarda-chuva? Eu falei assim, eu creio que o Senhor vai ouvir. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que esse evento vai acontecer. E que não vai chover durante esses momentos. Queridos, 20 minutos antes de começar todo evento, a gente tinha posto plástico em cima das caixas de som para proteger a caixa de som. A gente botou a mesa de som num lugar protegido, mas o telão ficava lá, e como era ao ar livre, o mais importante eram as pessoas, né? 20 minutos antes, a chuva parou. A gente passou o filme inteiro e não choveu. Aquela rua lotou, querido. As pessoas aproveitaram que a chuva parou. Todo mundo saiu e assistiu aquele filme. E muitas pessoas aceitaram Jesus naquele fim de tarde. E depois que a gente orou, depois que a gente desmontou todo o equipamento, depois que a gente ainda se reuniu com o pessoal, a gente se despediu, tudo sem chuva. Aí eu falei assim, agora eu vou para casa, porque vai chover. E aí eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, a chuva voltou a cair. Quem não age por fé, quem não age no impossível, quem não age no sobrenatural, quem não toma uma atitude contrário aos que os olhos veem. Romanos capítulo 5 diz que Abraão, ele agiu contra a esperança, ele creu contra todo tipo de esperança, ele acreditou contra toda força possível e imaginária, ele acreditou. Ele acreditou. Quem não age por fé, querido, não vê milagre de Deus. Deus quer atitude. Versículo 12.
de João 6. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei, marca aí na sua Bíblia, recolhei, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Marca aí na sua Bíblia, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ah, queridos, o que você faz depois que o milagre chega? O que você faz depois que o milagre acontece? O que você faz depois que a sua necessidade é satisfeita? O que você faz depois que Jesus atende aquilo que você precisa? O que você faz? Primeira coisa que a gente precisa entender, querido, quando Deus satisfaz a nossa necessidade: não despreze nada do que Deus deu, mesmo que esteja sobrando. Não despreze, porque se Deus deu a você e sobrou, é porque mais alguém precisa ser abençoado com aquilo. Jesus, ele fala assim: não despreze nada, recolhei todos os pedaços que sobraram. Para quê? Para que nada se perca. Nada se perca. Tudo aquilo que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, não pode se perder nada. Nenhuma palavra pode se perder, querido. Não despreze o que Deus dá, mesmo depois que a sua necessidade foi satisfeita. Não despreze. Imagine depois da quarentena, depois que tudo passar, porque vai passar, querido. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Depois que isso tudo passar e você sobreviver e Deus cuidar da tua vida, porque vai ser um milagre. Sabe, a gente não valoriza pequenos milagres. Eu gosto do Juvenal, que ele fala assim: poxa, agradeci porque hoje eu fui ao banheiro sozinho, hoje eu comi sozinho. A gente não consegue compreender pequenos milagres. A gente não consegue entender pequenos milagres. Mas depois que Deus satisfizer o teu milagre, o que você faz? O que você vai fazer? Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, conta a história que a gente vai ler a respeito desse milagre algumas semanas mais para frente. Mas só para ilustrar aqui, esse texto conta a história de 10 leprosos que foram curados. Apenas um voltou para agradecer a Deus. Apenas um voltou. Recapitulando algumas coisas que a gente já aprendeu ao longo dos milagres, querido. Jesus vê a nossa necessidade sempre, amém? Você acredita que Jesus está vendo a tua necessidade agora? Você acredita que Jesus está olhando aí para dentro do seu coração e está vendo a tua necessidade, está vendo a tua dor, está vendo o teu sofrimento, está vendo o teu problema agora? Crê nisso. Então creia, diga para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor vê necessidades. Outra coisa que nós aprendemos é que nas nossas mãos, com as nossas forças, com as nossas condições, sempre será pouco, sempre será insuficiente. A diferença é Jesus. A diferença é quando colocamos nas mãos dele. A diferença é quando colocamos nas mãos dele, porque o poder é dele, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E depois da necessidade satisfeita, quantos através dessa satisfação, quantos através desse milagre vão reconhecer o poder de Deus? Deuteronômio capítulo 8, eu queria ler aqui alguns textos. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. Fala assim, olha: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, pois é Ele o que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança, que sob juramento
prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não deixa a soberba tomar conta do teu coração. Não deixa a soberba tomar conta e dizer: você fez porque você era forte, você conseguiu porque você fez, você conseguiu porque você trabalhou. Não deixa isso, querido, porque essa soberba do coração foi que fez o Satanás, Lúcifer, cair do ponto em que ele estava. Então nunca diga no seu coração que foi na minha força, que foi no meu poder, mas sempre diga: Deus me ajudou, amém. Deus esteve comigo. Se não fosse o Senhor a cuidar de mim, e nada disso teria acontecido. Salmo 126, não é isso que diz o Salmo 126? Vamos lá para o Salmo 126. A gente vai ler só alguns textos para a gente encerrar essa mensagem dessa noite. Salmo 126. Colou aqui. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Depois que isso tudo passar, depois que Deus satisfizer o teu coração, querido, no teu coração tem que estar alegria e gratidão a Deus, porque com efeito o Senhor, foi o Senhor que fez todas essas coisas. Amém. E aí, por último, eu queria ler o Salmo 28. Salmo capítulo 28. Salmo 28 diz assim: olha, a ti, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices. O que é isso? Ouve-me, né, os meus pedidos, as vezes em que eu clamo, né? Quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, veja, querido, que o ímpio é que não tem atenção, não para pensar nos feitos do Senhor. Isso é atitude do ímpio, isso é atitude de quem não gosta de Deus, isso é atitude de quem não louva a Deus, isso é atitude de quem não está ligado com o Senhor, não prestar atenção que Deus é que faz, nem para o que as suas mãos fazem. Ele os derribará e não os reedificará. Deus não gosta do ingrato. Deus não gosta daquele que não aceita, que não reconhece todos os feitos de Deus na sua vida. Deus não se agrada disso. E o que diz o versículo 6 do Salmo 28? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. E aí o versículo 7, que eu queria que você destacasse aí na sua Bíblia, marca aí, sublinha, pinta de amarelo, colore, versículo 7 aí do Salmo 28 da sua Bíblia. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Ah, Deus, a gente vai terminar dessa forma. Quando isso tudo acabar, isso vai acabar, essa quarentena vai acabar, que os nossos lábios não cessem de glorificar o nome do nosso Deus. A gente está sabendo agora que o Márcio já está em casa, glória a Deus. A gente orou pela vida do Márcio e a gente vai glorificar sempre. Eu sei que o Márcio é um cara que agradece a Deus. E a gente ainda vai agradecer porque essa família está enfrentando a dificuldade. Lembrando, querido, que a gente está de quarentena em casa, mas eles estão trabalhando. Eles não podem deixar, eles estão trabalhando. E é por isso que eu queria orar e encerrar essa oração nessa noite. Encerrar esse culto dessa noite
lembrando, querido, dos PMs, dos enfermeiros. Eu saio aqui para ir na farmácia, ir no mercado, eu fico vendo, querido, PM sem máscara, sem luva, porque não tem. Eu hoje fiquei até incomodado, eu parei, cumprimentei aqui um PM que fica quase sempre na esquina aqui, e meu coração se apertou, querido, porque eu vou arrumar as máscaras, eu vou arrumar um punhado de luvas, eu vou entregar para ele, falei assim, ó, distribui aí para a galera, distribui para a turma aí, porque vocês precisam se proteger. Tem gente que não pode, e a gente precisa se lembrar dessas pessoas. E quando isso tudo acabar, querido, o que vai ser de você? O que vai sair do seu lábio? O que vai sair da sua boca? Não importa, queridos, não importa. Ei, você, estou falando contigo mesmo. Não importa se teu coração está apertado, não importa se você está sentindo dor, não importa se você está com febre, não importa se você está com um parente internado, não importa se você perdeu alguém, não importa se a tua despensa está vazia. Ai, presta atenção aqui, Jesus ainda é o mesmo que faz milagre. Ele está olhando a tua necessidade, você vai agradecer a Ele. Eu não estou vendo a necessidade acontecer, eu não estou vendo ainda a solução acontecer na minha vida, mas eu creio que ela vai vir. Essa foi a oração de Jesus. Diga para a sua alma, alma, se aquieta. Foi isso que Jesus pediu. Diz para essa multidão se assentar. Calma, calma, calma. Você pode fechar os teus olhos aí para a gente orar agora? Dentro de instantes a mensagem vai estar lá disponível no YouTube. Eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E peça a pessoa, faça a oração final. Faça a oração final. Feche teus olhos agora. Não deixe de orar. Feche teus olhos onde você está. Não deixe de orar. João 6, a partir do versículo 1. E no versículo 10 Jesus diz: fazei o povo se assentar. Jesus tomou os pães e agradeceu. E o milagre aconteceu. Então feche teus olhos. Diga para sua alma agora, antes da gente começar a orar, bota a mão no teu coração, diga para tua alma: alma minha, se aquieta, em nome de Jesus. Alma minha, se acalma agora, em nome de Jesus. Deus, somos falhos, pequenos, pobres, cegos e nus. O que temos não é nada. O que somos não é nada. O poder da nossa mão, Deus, não é nada. Quem somos nós, Pai? Quem somos nós, Deus? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Para onde eu irei? Se sou o Senhor, tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Deus? Não há outro, Pai. Não há outro. Eu quero Te agradecer, Deus. O Senhor está vendo os meus problemas, o Senhor sabe as minhas queixas, o Senhor sabe as queixas que eu coloco diante do Senhor. O Senhor conhece as minhas reclamações, o Senhor já sabe o que eu reclamo diante de Ti, Pai. O Senhor sabe a reclamação de cada um que está aqui nesse momento, colocando as suas queixas, as suas reclamações diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece. Em cada milagre desse que nós temos estudado, uma coisa a gente tem tido certeza, que o Senhor conhece todas as necessidades. O Senhor conhece. Por isso, assim como o Senhor fez aqui na multiplicação dos pães e peixes, nós queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque como diz o Salmo 28, o Senhor é um Deus que ouve as nossas súplicas. O Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor. O Senhor é um Deus que ouve as nossas vozes súplices. Que coisa linda isso. A gente até aprendeu palavra nova hoje. Como é lindo, Pai, como o Senhor é lindo. Deus, eu não quero me entristecer pelo meu problema, mas eu quero me alegrar pela Tua beleza, porque o Senhor é lindo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe quando me assento e quando me levanto.
O Senhor sabe as palavras antes que elas cheguem à minha boca. O Senhor me conhece e o Senhor sabe cada fio de cabelo que cai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não deixa um filho teu desamparado. Obrigado, Deus. Te damos graças, Pai. E dizemos: toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Pai. Toma o pouco que temos e faz multiplicar. Toma, ó Deus, o nada que temos e gera nesse nada, Pai. Gênesis, 1º capítulo, diz que a terra era um caos, que a terra era sem forma e vazia, e a tua palavra veio e deu forma, e a tua palavra veio e deu conteúdo. Então, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, o teu poder, entre agora e gere vida, onde não há nada, onde a gente não consegue ver nada. Entra agora com a tua palavra e o teu poder, e faz vida, Pai, traz vida, traz esperança, traz sonhos, traz o amanhã, faz a gente enxergar os milagres que o Senhor está fazendo. Aleluia. E quando isso tudo passar, Pai, que o Senhor deixe nos nossos lábios sempre, nós queremos, Pai, louvar o Teu nome e agradecer o Senhor, porque cremos, Pai, que nada acontece na nossa vida que não seja pelo Teu poder. E Deus, agora eu quero encerrar essa oração, Pai, lembrando dos PMs, dos guardas municipais, dos enfermeiros, dos médicos, daqueles dos garis, daquelas pessoas que trabalham na Conlub, que trabalham motoristas de ônibus, trocadores, quem dirige ali Uber, Abaca, metrô, pessoas que trabalham em lugares como no Ceasa, ou trabalham em farmácia, que são coisas que são de necessidade, supermercados, tantos outros, Pai. Amém, Senhor. Que não estão podendo ficar em casa, estão sendo entregues, sendo lançados no meio dessa virose toda que está nos atingindo. Eu quero que o Senhor visite cada um, Pai. Visita, sim. Cada um que a gente conhece, cada um que a gente esbarra, cada atendente do caixa. Eu quero que o Senhor visite todos aqueles que nós já encontramos e aqueles que nós não encontramos, mas que o Senhor sabe quem são. Protege, Pai. Protege, sim, Deus. Guarda, visita, Deus, ampara. Amém. Dentro das condições que são pequenas, Pai, eles olham para as condições que eles têm, como esses PMs, ó Deus, que não tem luva, não tem máscara, mas nós cremos que o milagre vem do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Então grande é o nosso Deus, Pai, grande é o nosso Deus, e nós cremos que o Senhor vai estar visitando e protegendo cada um. Sim, sim. Nós te agradecemos e louvamos o Teu nome, porque Tu és o mesmo hoje e sempre. Aleluia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, querido? Estenda a mão para a bênção. Que a graça do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção, os dons e o fruto do Espírito Santo esteja com cada um que está aqui nessa noite e com todo o povo de Deus espalhado na terra, não apenas hoje, mas que seja assim para todos sempre. E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe.